Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. O juiz Oscar Aníbal Chapan, ele já está aguardando, certo, o momento, porque essa live começa também no decorrer, tudo também automático, porém um automático que é transmissão ao vivo. É ao vivo, quer ver? Deixa eu falar o horário. Agora, né, é domingo, não é isso? Domingo, o horário, deixa eu ver o metinho aí. Domingo, pessoal, hoje é 28 de dezembro, 21h38 agora. Vamos botar a tela toda. Ok? Eu já fiz a introdução. Atenção, meus amigos e minhas amigas patriotas. Vamos agora assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Juiz Oscar Aníbal Chapan. Vamos lá, juiz Oscar. Muito boa tarde. Hoje, 28 de dezembro de 2025. Horário, 13h04. Quem está falando? É o senhor Oscar Aníbal Chapan, interventor pelo Tribunal Penal Internacional, interventor pela Corte Internacional de Justiça, tudo em Haia, pela Corte Internacional do Brooklyn e pelo Supremo Tribunal Mundial. Com relação ao Banco Master, todas as emendas PIX, todo o patrimônio dos partidos políticos, do Centrão, conjuntamente com os pequenos partidos, eles se uniram e estabeleceram no espólio do Banco Master 86 bilhões de libras, onde o tribunal do Gilmar Mendes, arbitral, operou na Inglaterra, com a assinatura do Alexandre de Moraes, com a assinatura do Toffoli, em todos os problemas de sanções de impostos no CARD. CARD tinha colocado multas expressivas em toda a área industrial do Brasil. E eles levaram para a Corte Arbitral, homologaram na Inglaterra e fizeram pagamentos. Também dublês, títulos derivativos de ouro, prata, nióbio, de urânio enriquecido, centenas de libras, 83 bilhões de libras, tudo colocado no Banco Master. O Banco Master, com um patrimônio de 2 bilhões em caixa, não completo, tendo empréstimos
contas de terceiros, ele solicitou que o Banco BRB de Brasília outorgasse 2 bilhões para comprar parte dos ativos do Banco Master. Mas a legislação vigente do Banco Central não permite que 83 bilhões de libras e também de tutela e curatela em juízo do Gilmar Mendes, do Toffoli e do Alexandre acautelassem todos os prêmios que teriam sido pagos para amortecer as dívidas de taxas. Então, uma dessas dívidas foi a JF, mais de 100 bilhões de taxas, de impostos não pagos pela JF, e que Toffoli perdoou através do Banco Master, como também a soltura do Marcola. Marcola mandou um recado para o Toffoli, para o Alexandre, de bastante barulho, umas pipocadas que impressionaram o Alexandre de Moraes, impressionaram o Toffoli e colocaram o Marco Camacho, líder do narcocartel Comando da Capital, conhecido como PCC, em liberdade. Ele é procurado internacionalmente. Então nós temos a intervenção do Toffoli em decisão monocrática. Em decisão monocrática, o Alexandre de Moraes, todos eles acautelando as suas companheiras, donas de escritórios de advocacia, com contratos que superam 83 bilhões de libras. E isso otorga a possibilidade de advogar com a assinatura da Corte Arbitral do Gilmar Mendes, homologado em Londres, onde também vários títulos dublês de commodities de ouro, prata, zinco, urânio enriquecido estão guardados no acautelamento do espólio não sendo declarado. E tudo isto levou a um default mundial. Então nós temos uma ORCRIM, conhecida como Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, operacionalizando com o Cartel dos Soles, outra ORCRIM, já no Supremo Tribunal Federal. Então Fachin, Zanin, Carmen Lúcia, que utilizou uma empresa americana em Nova York para acautelar e comprar um triplex em Manhattan, bem em frente à praça que se encontra valorizando estes imóveis em Nova York. Então, todas estas offshore estão todas interditadas. Já começou o delipêndio
dos sócios na Espanha, nos bancos da Suíça, do BIS, 56 bancos centrais, que fazem parte conjuntamente com o Banco Central do Brasil, no delipêndio de todo o procedimento de Basileia, que é o pagamento de 80% para operacionalizar agências de banco, agências de câmbio, fintechs, tudo com o aval de você poder manipular com somas acima de 1 trilhão. E tudo isto com a lei do Banco Central BIS de Basileia. Então, estes dois partidos políticos que se uniram, que era o antigo Centrão, todos eles colocaram as emendas PIX, todos eles colocaram o patrimônio dos partidos políticos no Banco Master. E todos eles agora querem intimidar o Banco Central e determinar que estes têm que obedecer ou serão todos demitidos, presos, caçados. Então o FBI, a Interpol, a Europol, o Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça, a Corte Internacional do Brooklyn, o Supremo Tribunal Mundial, está monitorando estes títulos derivativos dublê sem valor, que ocasionaram a falta de liquidez no planeta. Então vocês, pleno do Supremo Tribunal Federal, estão sentenciados a queima de arquivo. Não tem para onde fugir. Estamos procedendo a monitorar uma cola que já se evadiu. Não é encontrado. A Interpol, a DEA, a CIA, o Mossad, todos estão operacionalizando já no território da República Federativa do Brasil, com essa falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que é a estrutura de governo federal do Brasil, primeiro, segundo e terceiro escalão, estão todos procedendo à liderança do crime organizado global. Um grande default mundial, cujas vítimas são China, Rússia, Irã, Europa, Oceania, Vietnã, toda a parte da Austrália, do Japão, todos foram vítimas e são vítimas do Banco Master. Então queremos dizer ao Toffoli e ao Alexandre de Moraes que as suas assinaturas monocráticas não têm valor e qualquer agente da Polícia Federal ou do Ministério Público que estabelecer que eles têm poder para manipular, convocar ou monitorar através dos partidos políticos do Centrão e os pequenos partidos que agora fazem parte dessa União Brasil, todos estão acautelados, monitorados e serão levados ao cárcere por crime lesa pátria através do Comitê Chinês, que estabelece o procedimento no banco e que estabelece o modus operandi no Supremo Tribunal Federal. Eles substituíram o Banco Master pelo Banco BIS de Basileia, na Suíça. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF, 510
466-447-34. Meu Pix de sobrevivência, meu telefone celular, 5521-997420789. Por favor, nos ajudem. Qualquer valor, ele soma e vamos poder fazer os pagamentos e sobreviver. Estamos pedindo a sua ajuda. Gratidão, povo que eu amo. E estamos aqui. Sentimos não poder acudir ao crime destes narcoterroristas que ocupam cargos públicos e que foram defendidos pela Advocacia Geral da União, que pagou 2 milhões de dólares para cautelar a Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, Cartel do Solis, Cartel do Golfo, Cartel de Sinaloa, Cartel do Trem de Aragua, Cartel das Farc, Cartel do ELN, Cartel do Comando da Capital, cujo líder já foi colocado em soltura. Ele já se evadiu. Não conhecemos o seu paradeiro. E esta organização ela é global. Então, estão todos avisados. O mundo inteiro, o planeta inteiro, viu este roubo desta lavagem de dinheiro, de dublês, de títulos derivativos de prata, ouro, urânio, petróleo, tudo sem valor, mais 83 bilhões de libras acautelados. Você, para pegar a mão em 83 bilhões, você teria que ter mais 2 bilhões de reais pagos pelo BRB para meter mão em 83 bilhões de libras. Mas a Lei Lomã do Banco Central, ela disse que o BRB não tem capacidade para cautelar com o seguro de 83 bilhões de libras. Então, foi negado a venda da parte do Banco Master. E ele também vendeu todos os seus ativos. Vendeu suas casas, seus aviões, tudo. E fez uma declaração de pendrive, ao qual está guardada caso aconteça qualquer coisa com a vida dele. Então estamos observando e vendo todos os personagens em 27 países da Europa, da comunidade do euro, no Vietnã, no Japão, na Austrália, nas Filipinas, na China, na Rússia. Vocês são queima de arquivo, pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. E não tem para onde fugir. Estamos procedendo agora com a junta militar, Exército, Marinha e Aeronáutica, que vão se estabelecer durante 15 anos no Brasil para acabar com esta organização imposta pelo Kissinger, pelo Nixon, pelos comunistas, traficantes de drogas, a família Neves e todos os que fazem este tráfico global se estabeleceram. Décadas. Fernando Henrique Cardoso faliu o banco da família dele, mas não ocasionou escândalo. Ninguém botou merda no ventilador. Mas nós já estávamos na intervenção
em que o senhor Marco Aurélio Melo avisou de que não haveria arresto de glaba, de tutela e curatela, de república do povo brasileiro, terras, mas hoje eles estão querendo tudo, todas as terras, tudo que tem aí. É um grande conglomerado chamado Comitê Chinês de Commission, e todos já foram identificados. Procedam a divulgar isto, por favor. Gratidão. Hoje, dia 28 de dezembro de 2025, horário 13 horas 22 minutos. Muito boa tarde. Hoje, 28 de dezembro de 2025, horário 13 horas 4 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, interventor pelo Tribunal Penal Internacional, interventor pela Corte Internacional de Justiça, tudo em Haia, pela Corte Internacional do Brooklyn e pelo Supremo Tribunal Mundial. Com relação ao Banco Master, todas as emendas PIX, todo o patrimônio dos partidos políticos, do Centrão, conjuntamente com os pequenos partidos, eles se uniram e estabeleceram no espólio do Banco Master 86 bilhões de libras, onde o Tribunal do Gilmar Mendes, arbitral, operou na Inglaterra, com a assinatura do Alexandre de Moraes, com a assinatura do Toffoli, em todos os problemas de sanções de impostos no CARD. CARD tinha colocado multas expressivas em toda a área industrial do Brasil. E eles levaram para a Corte Arbitral, homologaram na Inglaterra e fizeram pagamentos. Também dublês, títulos derivativos de ouro, prata, nióbio, de urânio enriquecido, centenas de libras, 83 bilhões de libras, tudo colocado no Banco Master. O Banco Master, com um patrimônio de 2 bilhões em caixa, não completo, tendo empréstimos, contas de terceiros, ele solicitou que o Banco BRB de Brasília outorgasse 2 bilhões para comprar parte dos ativos do Banco Master. Mas a legislação vigente do Banco Central não permite que 83 bilhões de libras e também de tutela e curatela em juízo do Gilmar Mendes, do Toffoli, do Alexandre, acautelassem todos os prêmios que teriam sido pagos para amortecer as dívidas de taxas. Então, uma dessas dívidas foi a JF, mais de 100 bilhões de taxas, de impostos não pagos pela JF.
e que Toffoli perdoou através do Banco Master. Como também a soltura do Marcola. Marcola mandou um recado para o Toffoli, para o Alexandre, de bastante barulho. Umas pipocadas que impressionaram o Alexandre de Moraes, impressionaram o Toffoli e colocaram o Marco Camacho, líder do narcocartel Comando da Capital, conhecido como PCC, em liberdade. Ele é procurado internacionalmente. Então nós temos a intervenção do Toffoli em decisão monocrática. Em decisão monocrática, o Alexandre de Moraes, todos eles acautelando as suas companheiras, donas de escritórios de advocacia, com contratos que superam 83 bilhões de libras. E isso otorga a possibilidade de advogar com a assinatura da Corte Arbitral do Gilmar Mendes, homologado em Londres, onde também vários títulos dublês de commodities de ouro, prata, zinco, urânio enriquecido estão guardados no acautelamento do espólio não sendo declarado. E tudo isto levou a um default mundial. Então nós temos uma ORCRIM, conhecida como Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, operacionalizando com o Cartel dos Soles, outra ORCRIM, já no Supremo Tribunal Federal. Então Fachin, Zanin, Carmen Lúcia, que utilizou uma empresa americana em Nova York para acautelar e comprar um triplex em Manhattan, bem em frente à praça que se encontra valorizando estes imóveis em Nova York. Então, todas estas offshore estão todas interditadas. Já começou o delipêndio dos sócios na Espanha, nos bancos da Suíça, do BIS, 56 bancos centrais, que fazem parte conjuntamente com o Banco Central do Brasil. No delipêndio de todo o procedimento de Basileia, que é o pagamento de 80% para operacionalizar agências de banco, agências de câmbio, fintechs, tudo com o aval de você poder manipular com somas acima de 1 trilhão. E tudo isto com a lei do Banco Central BIS de Basileia. Então, estes dois partidos políticos que se uniram, que era o antigo Centrão, todos eles colocaram as emendas PIX, todos eles colocaram o patrimônio dos partidos políticos no Banco Master. E todos eles agora querem intimidar o Banco Central
e determinar que estes têm que obedecer ou serão todos demitidos, presos, caçados. Então o FBI, a Interpol, a Europol, o Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça, a Corte Internacional do Brooklyn, o Supremo Tribunal Mundial, está monitorando estes títulos derivativos dublê sem valor, que ocasionaram a falta de liquidez no planeta. Então vocês, pleno do Supremo Tribunal Federal, estão sentenciados a queima de arquivo. Não tem para onde fugir. Estamos procedendo a monitorar uma cola que já se evadiu. Não é encontrado. A Interpol, a DEA, a CIA, o Mossad, todos estão operacionalizando já no território da República Federativa do Brasil, com essa falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que é a estrutura de governo federal do Brasil, primeiro, segundo e terceiro escalão, estão todos procedendo à liderança do crime organizado global. Um grande default mundial, cujas vítimas são China, Rússia, Irã, Europa, Oceania, Vietnã, toda a parte da Austrália, do Japão, todos foram vítimas e são vítimas do Banco Master. Então queremos dizer ao Toffoli e ao Alexandre de Moraes que as suas assinaturas monocráticas não têm valor e qualquer agente da Polícia Federal ou do Ministério Público que estabelecer que eles têm poder para manipular, convocar ou monitorar através dos partidos políticos do Centrão e os pequenos partidos que agora fazem parte dessa União Brasil, todos estão acautelados, monitorados e serão levados ao cárcere por crime lesa pátria através do Comitê Chinês, que estabelece o procedimento no banco e que estabelece o modus operandi no Supremo Tribunal Federal. Oi, gente, olha só, o ano pode começar mais bombástico do que nós poderíamos, assim, nos... Na verdade, ok? Gazeta do Povo suspeita de crimes envolvendo Moraes e o Banco Master. Impulsiona pedidos de impeachment. Meus amigos, minhas amigas, nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman. Vocês observaram, né, que ele falou muito sobre o Banco Master. Falou muito sobre as corrupções dentro do STF, ok? Então, no Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? São os deputados federais, senadores e o STF e o Judiciário. Vocês estão observando aí, né, que é muita corrupção, prendendo inocentes, muitos idosos presos sem dever nada, certo? E eles estão soltando os bandidos perigosos, porque nós temos o Congresso Nacional, nunca teve um Congresso Nacional tão corrupto como
o que está acontecendo. É lamentável. O colega aí, jornalista, ele é jornalista, certo? Ele vai falar, certo? Então, eu quero aproveitar a oportunidade de também falar sobre essas matérias. Essas matérias, né, as matérias estão começando agora, ok? Vocês poderão assistir, ouvir as notícias, as corrupções, certo? E eu não sei por que esses corruptos não foram presos ainda. Não sei por quê, certo? O que está acontecendo no STF é um negócio... olha, eu não estou entendendo nada. Prendendo generais. Cadê os generais? Cadê as Forças Armadas do Brasil? Apesar de que eu ainda não critico as Forças Armadas do Brasil. As Forças Armadas estão para servir a nós. A nós. Gente, vamos ouvir aí o colega de canal. Mais remotos sonhos nós poderíamos imaginar. A situação complicadíssima para o senhor excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Pelo jeito, pessoal, estão dizendo, inclusive lá nos Estados Unidos, que agora começa a fazer sentido a Magnitsky ter caído. É que o serviço de inteligência americano, provavelmente ele já sabia dessas falcatruas que devem ser investigadas pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, deve ser investigada pelo Supremo Tribunal Federal. E detalhe, gente, o jogo virou na alta cúpula mundial a ponto de o grande troféu do presidente Donald Trump é o ministro Alexandre de Moraes na cadeia e no Brasil, sem correr o risco, olha que tacada de mestre, sem correr o risco de ser chamado de golpista por qualquer pessoa aqui dentro do Brasil. O Trump pode ter dado a maior cartada de mestre do século no Brasil, dando uma mão para o Lula e tirando com a outra, quando derrubou a lei Magnitsky, que todo mundo achou que o Brasil estava sendo vendido ou estava sendo usado como moeda de troca, né, para poder beneficiar os Estados Unidos e a gente se ferrar. Por que eu estou dizendo isso, Rodrigo? Fica comigo nesse vídeo, que esse vídeo é bombástico. Eu estou com matéria aqui da Gazeta do Povo, que está falando de suspeita de crime do Alexandre de Moraes. Eu vou trazer informação para você de que o Dias Toffoli acaba de determinar a aceleração do Supremo Tribunal Federal para investigar fraude no Banco Master e o encontro do tal de Daniel Vaccaro, que é o fundador do banco, com o tal de Ailton de Aquino Santos, diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRP e, claro, o envolvimento do Alexandre de Moraes deve ficar ainda mais exposto diante de tudo isso. Eu vou falar um pouco também, gente, de uma situação muito complicada do nosso presidente Bolsonaro, que está livre da Superintendência da Polícia Federal. É isso mesmo. Bolsonaro livre da Superintendência da Polícia Federal e chega a um hospital em Brasília para passar por uma cirurgia. Nós vamos atualizar isso daqui. Quer dizer, um final de ano realmente cheios de surpresas para cada um de nós. Rodrigo, o que tem a ver o negócio do Trump que você estava falando? Gente, o Trump pode ter liberado o Alexandre de Moraes da Magnitsky, por um lado, beneficiando os Estados Unidos, mas por outro lado, o serviço secreto norte-americano, que deve ter revirado a vida do Alexandre de Moraes do avesso, porque os Estados Unidos têm esse poder, né, com o seu sistema de segurança nacional, e pode, gente, os Estados Unidos estar envolvido, inclusive, nessa ofensiva da imprensa brasileira, tá batendo forte em cima do Alexandre de Moraes. E por que você fala isso? Por conta dessa matéria que acaba de sair, inclusive na página aqui do nosso querido deputado federal Gustavo Gayer, que já está bombando. Vou colocar um pedacinho dela para a gente poder reagir, onde ele dá o título como Massacre Total. Moraes chegou no fim da linha, até o Jornal Nacional detonando o ministro do Supremo Tribunal Federal.
Gente, eu sei que é muita informação e que muita coisa está acontecendo, mas você precisa ficar comigo até o final dessa matéria para você entender que os Estados Unidos, o Donald Trump, pode ter de lá apertado um botão vermelho e colocado um fim no Alexandre de Moraes, ter exposto ele a talvez o que seja o crime, o maior crime de corrupção das últimas décadas envolvendo ele e a sua esposa. O que deixa o Supremo Tribunal Federal completamente acuado e colocando o Bolsonaro, inclusive, em liberdade, para o desespero da turma, fazendo o Dias Toffoli não entrar em modo proteção do Supremo Tribunal Federal e pedir aceleração nas investigações e fazendo, gente, toda a imprensa corrupta estar detonando o Alexandre de Moraes. Eu vou repetir para você, Alexandre de Moraes está sendo detonado em todos os veículos de imprensa e tem o dedo dos Estados Unidos por trás disso. Não só o Trump, que provavelmente já sabia de tudo isso, pensou o seguinte: eu não vou precisar nem de Magnitsky, eu vou usar a Magnitsky, vou dar um golpe no Lula, vou pegar benefícios para mim no lugar da China, né? Eu vou atrair o Lula para perto de mim e ao mesmo tempo dou um golpe na China, mostrando para a China como é que se negocia. Ou seja, o Trump voou com os dois pés no peito do Xi Jinping, com esse negócio das terras raras aqui no Brasil. Você está entendendo? Ao mesmo tempo, o Lula comemorando, achando que tinha dado o golpe no Trump e o golpe no Bolsonaro. O Trump, a partir de agora, pode ser ele o responsável por estar vazando essas informações? Não sei, viu, gente? Estão dizendo aí que ele o responsável por ter vazado, inclusive para a polícia, as informações que a Polícia Federal fez politicalha e corpo mole para não ter exposto esse calcanhar de Aquiles do Alexandre de Moraes, e o Trump pode ser o responsável, inclusive, por essa descoberta, né, da corrupção do Alexandre de Moraes, e também, gente, presta atenção, o financiamento, não sei, da imprensa que é vendida para meter o pau nele. E pode estar rolando um acordo de bastidores, inclusive, olha como que o sistema é cruel, entre Lula, os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, a imprensa brasileira e políticos para poder entregar o Alexandre de Moraes. Entendeu? Pode estar acontecendo isso. Alexandre de Moraes pode ter sido traído e não está nem sabendo. Olha que loucura, gente. Que loucura. Eu vou continuar com essa informação. Antes de mais nada, eu quero dar para você uma dica que está valendo muito a pena para mim, gente, e está valendo a pena para minha família. E eu quero muito compartilhar com você, porque eu acho que coisa boa a gente tem que compartilhar. Pessoal, eu estou ganhando uma grana legal trabalhando com o projeto Riquezas Digital. O que é o Riquezas Digital? São várias opções de você ganhar dinheiro pela internet que aqui em casa nós aplicamos algumas dessas técnicas a outros amigos. Inclusive eu estava falando com o Felipe, um amigo meu agora há pouco, que também está arrebentando de ganhar dinheiro com outras ferramentas. Compartilhou comigo, logo eu vou anunciar aqui para vocês, tá? E eu coloquei aqui apenas um. O pessoal estava confundindo demais com muitas opções aqui nos links. Eu coloquei a que mais está dando resultado para mim agora no momento. Ela está aqui no link da descrição. Ofereça essa oportunidade para um neto, para um sobrinho, para um genro, para uma nora, para um filho, ou talvez para você mesmo que está aposentado e quer fazer uma renda extra entre R$150 e R$950 por dia, podendo você fazer somado um salário entre R$3.500 a R$9.500 por mês. É o que está acontecendo com a galera aqui pertinho de nós e muitos que seguem o nosso canal. Quer conhecer essa oportunidade? Não deixa passar não. Começa 2026 com uma oportunidade nova de você fazer dinheiro, tá? Para você realizar teus sonhos, comprar teu carro, fazer teu planinho de saúde aí, para você comprar roupa nova, para você poder trocar aquele celular que tanto você quer trocar, para você poder estudar, fazer um curso. Aproveita essa oportunidade, tá ok? O link tá aqui na descrição, é com muito carinho que eu deixo aqui para você também poder fazer dinheiro. Vamos ouvir o Gustavo Gaia? O Gustavo Gaia arrebentou, gente, nisso daqui, e ele traz muitas informações interessantes dos bastidores de Brasília. Vamos lá.
Uma pessoa do Brasil que acordou hoje não muito feliz com o Natal, extremamente preocupado, é o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes deve estar indignado, revoltado. Afinal de contas, ele foi enaltecido, elogiado, celebrado pelo sistema durante os últimos 6 anos e agora é descartado escancaradamente, à luz do dia. É isso mesmo. O sistema sentiu o cheiro de sangue e quando o sistema torna alguém alvo, essa pessoa simplesmente não consegue sobreviver. Bom, vamos lá. Aconteceu algo ontem à noite que, sinceramente, nós não esperávamos que pudesse acontecer tão cedo. O Jornal Nacional fala do assunto do Alexandre de Moraes e deixa claro que o Alexandre de Moraes agiu de forma não tanto republicana. É a primeira vez, desde 2019, quando todas essa perseguição, censura, inquéritos ilegais começaram, é a primeira vez que o Jornal Nacional, e ali a cereja do bolo da imprensa, hein, coloca o Alexandre de Moraes como alvo de suspeitas. Vamos lá. Alexandre de Moraes soltou ontem 2 notas. 2. Nunca... A prova de que algo abalou completamente é o fato de ter soltado uma nota à tarde e depois às 11 horas da noite, onde ele fala que as reuniões com o Banco Central foi para resolver questões da Magnitsky. Mas vamos lá, antes de mostrar o vídeo do Jornal Nacional. Após reuniões com Moraes, Banco Central negou a assessoria sobre a lei Magnitsky. O Banco Central alegou que eles nem sequer poderiam falar sobre a lei Magnitsky com Alexandre de Moraes, porque isso não estava dentro do escopo do Banco Central. Ou seja, o Banco Central só emite um documento falando que não foi debatido Magnitsky, nem poderíamos debater. Ou seja, olha que coisa interessante, o Banco Central, ele não quer medir forças com o presidente Donald Trump. Ele não quer dar a entender nem que se, por um acaso, mesmo que agora que a Magnitsky caiu do Alexandre de Moraes, o Banco Central ele está dizendo assim, nós não somos corruptos nesse nível aí não. Se o Alexandre de Moraes estava sancionado pela lei Magnitsky, é claro que a gente não ia nem reunir com ele, mas nem para escutar o que ele tem para dizer, porque a Magnitsky ela impede que qualquer banco do mundo que tem relacionamento com o sistema SWIFT, você está careca de saber disso já também, né? Careca igual Alexandre de Moraes. Então, olha para você ver, gente, o Banco Central está desmentindo o Alexandre de Moraes. O Jornal Nacional deu essa nota chamando o Alexandre de Moraes de mentiroso. Nós estamos vendo aí o Dias Toffoli colocando para quebrar, pedindo celeridade nas investigações. As mídias brasileiras compradas e corruptas, que até outrora elas tinham essa espécie viviam passando pano para as atitudes do Alexandre de Moraes, elas estão divulgando essa informação com força, chamando o Alexandre de Moraes de mentiroso. Alguns da imprensa estão dizendo até que Alexandre de Moraes agiu como um grande lobista nessa história toda. Outros estão até dizendo e já colocando, né, a situação de que eles acreditam que se a investigação ela correr firme do jeito que ela tem que correr, o Alexandre de Moraes, gente, ele pode inclusive responder um processo que ele pode ir para cadeia. Não seria uma coisa imediata, pelo que eu estudei, pelo que eu acompanhei as pessoas falando, seria um processo, ele teria que ser afastado, né? Ele teria que ser investigado, enquanto investigado ele teria que estar afastado. Depois de investigado e com o afastamento ser comprovado que de fato, o que gente está muito perceptível aí, de que a tentativa dele de esconder a verdade e de que ele deve nesse cartório é tão grande que ela acaba de ser desmentido inclusive pelo Banco Master. E você pensa também que o Vaccaro aí, esse camarada aí, o bandidão aí dos 29 milhões, estava preso até agora há pouco, e que mais uma vez por uma cadentada do Supremo Tribunal Federal, quando perceber que o Alexandre de Moraes está sangrando, para salvar a sua própria pele, ele não vai entregar mais coisa ainda do Alexandre de Moraes, até para desviar o foco dele. Então, assim, gente, o Alexandre de Moraes cometeu um erro gravíssimo, eu acredito, em ter mexido com os Estados Unidos. Sabe o que deve ter acontecido? Alguém muito poderoso do sistema, inclusive eu trouxe aqui recentemente, é que é tanta informação, vou tentar resumir na minha mente TDAH aqui para eu não me perder, né? São tantas informações que eu quero passar para você, mas presta atenção. Recentemente, o advogado do presidente Trump disse o seguinte: eu já preparei a minha pipoca, meu amigo. Eu vou assistir de camarote a queda desse cara. Esse cara, para vocês terem uma ideia, a Magnitsky dele ter caído aqui nos Estados Unidos, vocês estão achando que, calma,
Fora que ele tem processos para responder aqui nos Estados Unidos gravíssimos, que o Trump está processando ele ainda, na área civil. O dono do Rumble, que é aquela plataforma de vídeos parecida com o YouTube, está processando ele. O Elon Musk está processando ele com aquela parada do X. Uma brasileira que denunciou o Xandão por ele ter mandado agentes da Polícia Federal lá nos Estados Unidos, segundo essa brasileira, por tentar sequestrá-la, também está processando ele e com patrocínio dos advogados do Elon Musk. Então, gente, só assim de BO que esse cara tem que resolver lá nos Estados Unidos, esse cara não deve estar dormindo nem à noite, pra você ter uma ideia. Agora, o Trump e o serviço de inteligência americano deve ter feito o seguinte: caiu a Magnitsky, tal, todo mundo desistiu, Alexandre de Moraes venceu, falsa sensação de vitória, Brasil se sentindo traído, Estados Unidos beneficiado, claro, com tudo isso, afinal de contas o Trump governa para o povo dele. O Serviço Secreto Americano pode ser o grande responsável em ter divulgado ou ter dado a letra para que isso chegasse até a Polícia Federal. Ou você acha que não pode ter ocorrido um telefonema de Polícia Federal? Aí eu imagino como que descobriram. Gente, tem até grampo do Alexandre de Moraes. Não, Rodrigo, isso é a Polícia Federal que está apurando tudo. Sim, eu creio. A Polícia Federal tem que fazer o trabalho dela. O mundo está de olho nela. A Polícia Federal sabe que os Estados Unidos estão de olho nela. Mas a informação deve ter... Eu acredito, ninguém vai falar que é. Mas eu acredito que tem dedo do Trump envolvido nessa história aí, né? Mas vamos lá. No papel, reuniões do Banco Central com banqueiros ocorreram só em agosto. E aí vem a questão da data das agendas que o Moraes alega que foram as agendas feitas com o Banco Central, que também não bate com a narrativa deles. E também tem reuniões de Moraes com Galípolo, não constam na agenda do STF, nem na agenda do Banco Central, nem na agenda dos executivos. É assim, foi uma reunião imaginária. Ele fala que teve essas reuniões nas notas, na nota oficial, nas duas, né? Mas essas reuniões não constam nos documentos, na agenda oficial dessas entidades. E aqui, Moraes mudou nota sobre reunião e errou data. Galípolo não registrou na agenda, veja inconsistências. Então foram várias inconsistências que aconteceram. Agora, vamos para a parte aqui, ó. Moraes chegou a ligar 6 vezes para Galípolo num dia para tratar da venda do Banco Master ao BRB. Isso aqui saiu no Estadão. Isso aqui que você vai assistir agora é o Jornal Nacional. É o jornal mais assistido no Brasil, que nunca falou um A contra o Alexandre de Moraes, mas agora que já prenderam Bolsonaro, agora que já prenderam o núcleo do Bolsonaro e centenas de pessoas inocentes, começou. Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada ontem, Moraes entrou em contato com o presidente do BC para discutir a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. A reportagem informa que Moraes procurou Galípolo ao menos 4 vezes, por ligações telefônicas e presencialmente. O Banco Central barrou a venda do banco em setembro. Segundo as investigações da Polícia Federal, entre outras irregularidades, o Master fraudou papéis vendidos ao BRB com conhecimento do banco, que é público. A PF estima a fraude em 12 bilhões de reais. Ainda de acordo com o jornal O Globo, a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de 3 milhões e 600 mil reais mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024. Aqui, eles acabam de jogar Alexandre de Moraes na fogueira. Aqui largaram a mão completamente. O que renderia 129 milhões de reais no total. Né? As notas de Moraes e do BC não mencionam as ligações telefônicas sobre o Master informadas pelo Globo. Presta atenção, eles acabam de informar que as notas não falam do que eles estão sendo acusados. Eu nunca vi o Jornal Nacional fazer isso, mas calma. Aqui é a Band. Escuta isso aqui. Qual seria a reação do ministro Alexandre de Moraes se ele soubesse que a mulher do presidente da República, a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, se ele soubesse que uma delas assinou um contrato com o Banco Master para receber 129 milhões de reais em parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil. E se depois saísse a notícia de que o marido poderoso
procurou o presidente do Banco Central meses antes da liquidação do Master. Se esse caso caísse nas mãos dele, será que o ministro mandaria investigar usando o rigor que fez a fama dele, retendo passaporte, eventualmente, mandando colocar tornozeleira eletrônica, ou adotaria o novo comportamento passivo que adotou agora, comportamento que se estende ao Supremo, depois que vazou que a mulher do contrato é a dele e que a visita ao Banco Central foi ele quem fez? Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão nos maiores empresários do Brasil por causa de um joinha num grupo do WhatsApp. O que o Alexandre de Moraes faria se soubesse que uma esposa de um juiz estava trabalhando em prol de um banco que fraudou bilhões usando um outro juiz? Cara, lembrando que ele já perseguiu também, né? O Supremo Tribunal Federal já perseguiu alguns juízes, aposentou compulsoriamente a Ludmila Grilo, afastou muitas pessoas do judiciário. Quase que o Chiquini foi preso numa audiência do Supremo Tribunal Federal, fazendo o seu papel, defendendo, né, o seu cliente, e o Flávio Dino quase prendeu ele. Então, assim, se fosse o Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, e a esposa do Flávio Bolsonaro tivesse um contrato, gente, não precisava ser de 129 milhões, não, de 20 mil reais, 10 mil, R$1.000 que fosse, com essa turma que está envolvida nesse BOzão aí, ó. Com essa turma aqui, o que o Toffoli está pedindo celeridade para investigar. Dias Toffoli determina, então, a cariação do Supremo Tribunal Federal para investigar fraude no Banco Master. Encontro reunirá Daniel Vaccaro, né, que estava preso, já colocaram ele na rua, fundador do banco, Ailton de Aquino Santos, que é o diretor de fiscalização do Banco Central, que desmentiu o Alexandre de Moraes, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, né? Você imagina o que nesse momento não estariam fazendo com a esposa do Flávio Bolsonaro, pré-candidata à presidência da República. Porque a esposa, olha o que ele fez com a esposa do Eduardo Bolsonaro. Ele congelou as contas dela. Olha o que ele fez com a esposa do Eustáquio, né? Oswaldo Eustáquio. Ele congelou as contas da esposa do Oswaldo Eustáquio, da filha do Oswaldo Eustáquio. Ele não tá nem com a família de ninguém, não, gente. Ele congelou as contas da esposa do Marcos Duval. Ele congelou. Ele tem essas manhas aí, cara. Acredito que só não mexeu com a Michelle Bolsonaro porque é uma mulher muito guardada por Deus. Não que as outras pessoas não sejam, tá? Não que as outras pessoas não sejam. Mas é uma mulher de muita oração, de muito joelho no chão, né? Porque ele não tem dó de absolutamente ninguém. Agora a esposa dele está envolvida num baita de um BO. Como que ele vai agir? Como que o sistema está respondendo essa patifaria, né? Imagine o que ele faria, mas nesse caso... Alexandre de Moraes... Agora vamos lá, CNN. Gente, é impressionante. O Alexandre de Moraes virou notícia em todos os lugares da imprensa. Botou 2 notas hoje para tentar explicar o que ele achava que devia tentar explicar sobre a acusação de que procurou o presidente do Banco Central para tratar de assuntos do Banco Master, cliente do escritório da mulher dele. As 2 notas ainda deixam dúvidas. Por exemplo, houve de fato um contrato de 129 milhões de reais entre o escritório da mulher de Moraes e o Banco Master? Qual que é o objeto desse contrato? Houve algum serviço prestado? Se sim, qual? E principalmente, por que um valor tão elevado e absurdamente fora dos preços cobrados no mercado de advogados? Pelo rigor com que trata os seus casos, fosse Moraes o relator neste episódio, é de se imaginar que já teria peticionado o escritório e o banco para que prestassem logo informações. Ou mesmo peticionado à OAB e à Procuradoria-Geral da República, ambos mudos até agora, para se manifestarem sobre o caso. Mas nada disso aconteceu, pelo menos até agora. Só 2 notas falando o que ele achava que tinha que falar, mas as dúvidas seguem. É porque esse país é um país de um bando de banana frouxo, né? É o bandido protegendo o bandido, esse protecionismo do Supremo Tribunal Federal.
Por isso, gente, que esse STF que aí está, ele tem que ser empichado. Tem que trocar esse Supremo Tribunal Federal. Esse Supremo Tribunal Federal que está aí, ele é imoral, ele é suspeito. Esse Supremo Tribunal Federal que está aí, ele mostra para nós, o povo brasileiro, que não tem lei nesse país, que eles têm lado político. Olha que escândalo. O Alexandre de Moraes já deveria, nesse momento, se declarar suspeito, ele mesmo, já que ele não deve nada. Não, Rodrigo, mas se ele se declarar suspeito, ele vai... assim, todo mundo vai achar... Não, tipo assim, ele não deve nada, certo? Ele deu 2 notinhas fajuta, inclusive uma delas foi desmentida pelo Banco Central, que é mentira o que ele fala. Quando ele fala que ele se reuniu com o Banco Central para resolver a parada da Magnitsky. O Banco Central fala de jeito nenhum, nós não discutimos sobre o que já é lei no mundo. É o mesmo que sentar para discutir com um criminoso se a gente vai quebrar o galho dele. A gente não faz isso. Você acha que o Banco Central vai se ferrar por causa do Alexandre de Moraes? Né? Claro que não. E dessa vez o Alexandre de Moraes está na defensiva. Dessa vez o Banco Central falou, não, eu colocar o meu na reta por causa de você, de jeito nenhum. Da outra vez era o contrário, você tinha colocado a faca no meu pescoço com uma caneta de lei, você, Flávio Dino, prometendo multar se a gente não fizesse nada. É ou não é? Então, gente, esses ministros, eles têm que ser impeachmentados. Todos eles, um por um. Mas tem que começar por um. Começa pelo pior deles. Quem que é o pior, hein? Bom, enfim. Começa pelo Alexandre de Moraes, né? Que pelo menos está com essa ferida exposta, está sangrando. Toda a imprensa atacando, né? Porque para consertar o Brasil, além de trocar o presidente da República, a gente trocarmos o Senado Federal, também faz parte do processo, também impeachment esses ministros que não passam credibilidade nenhuma, que se autoprotegem, que ninguém se manifesta em relação a esse escândalo que está acontecendo diante do Brasil. Eu nunca tinha visto toda a imprensa nacional batendo no Moraes simultaneamente. Isso é um sintoma. É o sistema percebendo que está na hora de desfazer um dragão que eles criaram, um Frankenstein, um ser incontrolável. E para acalmar o Brasil, eles entenderam, a gente vai ter que entregar esse cara. Eles, na minha opinião, eles estão semeando ali o plantio de um impeachment no futuro. Porque não tem explicação. Toda Globo, Band, eu não sei o SBT, né? O SBT estava com eles esses dias para trás. Globo, Band, CNN, tá todo mundo. O Estadão, a Folha de São Paulo, os editoriais, todos se voltaram contra ele. Ele deve estar revoltado porque ele foi tão celebrado, ele foi tão elogiado ao longo de tanto tempo e de repente está sendo descartado como se não valesse nada. É muita ingratidão. Moraes fez tudo o que vocês queriam que ele fizesse durante 6 anos e agora... Ou pagaram muito caro pela cabeça dele. Ou, gente, pode estar acontecendo uma coisa também. Pode ser que os Estados Unidos não tenha nada a ver com isso. Não, Rodrigo, Estados Unidos, isso aí é conversa, balela. Estados Unidos não tem nada com isso. Pode estar acontecendo o seguinte também. O Lula pode estar descartando o Alexandre de Moraes e falando assim, ó. Ele tem mais poder do que eu, ele tem mais força do que eu e ele está ameaçando demais a gente. O Alexandre de Moraes pode, numa mesa, não sei, gente, eu não sei. Nós temos que pensar. Põe a sua cabeça para pensar e para imaginar, gente. Nós temos que pensar fora da caixinha. Acontece muita coisa suja no meio da política. Isso aqui é pensamento, eu não estou dizendo que aconteceu isso. É um pensamento. Eu tenho liberdade de pensar. Vamos pensar? Pode ter acontecido o seguinte, talvez num jantar, talvez numa situação, talvez, só talvez, o Alexandre de Moraes deva ter excedido num comentário. Talvez o Alexandre de Moraes está aparecendo demais, mais do que o Lula, mais do que a Janja. É sabido que a Janja ela tem um senso de narcisismo, ela com o Lula, que é uma coisa de louco. Eles são narcisistas ao extremo. Pode ser que eles não querem dividir a sua glória com ninguém. Afinal de contas, eles se sentem deuses e talvez chegou a hora, agora que o Lula acredita que está tudo sob controle, Bolsonaro preso, doente, o Centrão fechado com ele, porque o Centrão está rebatendo o Flávio Bolsonaro.
A imprensa já está comprada, está tudo sob controle, dinheiro na mão. Eles roubaram. Meu Deus, esse povo está com um cofre, os cofres bufando. Pode ser que eles falaram o seguinte: deu até aqui. O Alexandre de Moraes já está começando a queimar a gente diante do mundo. Quase que eles queimam a gente com os Estados Unidos. E pode ser que agora eles estão descartando, assim como o Geyer está falando, que o Lula descartou o Alexandre de Moraes e começou agora uma sabotagem em cima dele. Bom para nós, né? Jogam ele na lata de lixo como se não valesse nada. O sistema é muito ingrato, isso que dá a confiar no sistema. Vou te falar, hoje esse deve ser um dos piores natais na vida do Mário. Chega quase a dar dó, cara. Ah, eu não tenho dó não. Tem dó não. Gente, Bolsonaro deixa a superintendência da Polícia Federal, chega num hospital em Brasília com aval do excelentíssimo Alexandre de Moraes. O ex-presidente vai realizar uma cirurgia de correção de hérnia inguinal bilateral no hospital DF Star, tá? Então, graças a Deus, né, tá fora daquele ambiente que ele não merece, que não era para ele estar. Vamos orar pela cirurgia do Bolsonaro, que seja uma bênção, tá? E que seja já uma jornada rumo à justiça do nosso presidente, longe, né, dessa patifaria que estão tentando fazer contra ele, né, de fazer ele pagar. Você já pensou? 27 anos de cadeia, 27 anos atrás das grades por algo que ele não deve. Pequim, madrugada de 18 de março de 2024. Enquanto o mundo dormia, 5 trilhões de dólares começaram a se mover. Não houve alarmes, não houve manchetes, não houve pânico nas ruas. Apenas números silenciosos, cruzando fronteiras invisíveis, redesenhando o mapa da riqueza global em questão de horas. 5 trilhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva, é mais do que o PIB da maioria das nações. É o equivalente a toda a economia brasileira multiplicada por 2. É dinheiro suficiente para comprar cada ação da Apple, Microsoft e Google juntas, e ainda sobrar. Mas aqui está a verdade perturbadora. Você não ouviu falar disso. Seus jornais não cobriram. Suas redes sociais não comentaram. Porque essa transferência não aconteceu com caminhões blindados ou transferências bancárias convencionais. Aconteceu através de um mecanismo tão sofisticado, tão integrado ao sistema financeiro global, que mesmo economistas treinados demoraram semanas para perceber sua magnitude. A pergunta não é se isso aconteceu. A pergunta é, por que foi silencioso? Por que algo dessa escala, uma das maiores realocações de capital da história humana, passou despercebido pela consciência coletiva? E mais importante, o que isso revela sobre a verdadeira natureza do dinheiro, sobre quem realmente controla o sistema, sobre a fragilidade das estruturas que sustentam sua conta bancária, seu salário, sua aposentadoria, porque aqui está o paradoxo. Vivemos na era da informação instantânea. Sabemos quando uma celebridade muda de penteado. Sabemos quando um bilionário tuita. Mas quando trilhões de dólares se movem sob a superfície da economia global, redesenhando o equilíbrio de poder entre nações, silêncio absoluto. Isso não é coincidência, é design. É arquitetura financeira operando exatamente como foi planejada, mantendo os mecanismos reais do poder econômico invisíveis para quem está do lado de fora do sistema. Antes de continuar, responda com sinceridade. Quando você olha para o futuro, sente que estamos caminhando para a estabilidade ou para algo muito maior do que uma crise comum? Comente abaixo. Quero entender onde você está nessa história. O que você está prestes a descobrir não é teoria conspiratória. São fatos documentados, movimentos rastreáveis, padrões históricos se repetindo exatamente como se repetiram antes de cada grande colapso financeiro dos últimos 3 séculos. De 1929 a 2008, os sinais sempre estiveram lá, sempre invisíveis para a maioria, sempre óbvios para quem sabia onde olhar. E agora, enquanto você assiste, esses mesmos padrões estão se alinhando novamente, só que desta vez a escala é diferente, a velocidade é diferente, as consequências serão diferentes. Se você busca entender o que a maioria ignora, inscreva-se. Aqui, o dinheiro ganha voz. Para entender o que está acontecendo agora, precisamos voltar, não anos,
séculos. Porque essa não é a primeira vez que trilhões se movem silenciosamente. Não é a primeira vez que um império reorganiza a estrutura do dinheiro global sem disparar um único tiro. Roma, ano 301 d.C. O imperador Diocleciano enfrenta uma crise que nenhum exército pode resolver. A moeda romana perdeu 90% de seu valor em apenas 50 anos. O denário, que sustentou o maior império da história, tornou-se papel decorativo. A resposta? O Edito de Preços Máximos, uma tentativa desesperada de controlar a inflação por decreto imperial. Fracassou espetacularmente, mas não antes de transferir riqueza massiva de cidadãos comuns para quem controlava metais preciosos e terras. A lição que a história registrou: quando a fé em uma moeda se quebra, a riqueza não desaparece, apenas muda de mãos, dos que confiam para os que entendem. Avancemos para 1720. Paris e Londres, simultaneamente. Duas das maiores transferências de riqueza da era moderna acontecem em questão de meses. A bolha dos mares do sul na Inglaterra e a Companhia do Mississippi na França. Milhões de pessoas investiram suas economias em promessas de riqueza infinita vinda das colônias. Os esquemas colapsaram, famílias perderam tudo. Mas os arquitetos, John Law em Paris, os diretores da South Sea Company em Londres, já haviam convertido papéis em ouro real. Já haviam movido ativos tangíveis para lugares seguros. O padrão se repete. Crise pública, transferência privada, Wall Street, o crash mais famoso da história. Mas aqui está o que os livros escolares não contam. Nos 6 meses anteriores ao colapso de outubro, investidores institucionais, aqueles com acesso à informação privilegiada, já estavam se desfazendo de posições, já estavam convertendo ações em títulos do governo, já estavam movendo capital para fora do sistema que estava prestes a implodir. Quando as massas perderam tudo, uma pequena elite já estava posicionada para comprar ativos desvalorizados a preços de liquidação. Joseph Kennedy, pai do futuro presidente, transformou 3 milhões em mais de 100 milhões durante a Grande Depressão. Não por sorte, por posicionamento estratégico antes da queda. A crise do subprime. Lehman Brothers colapsa. Bear Stearns desaparece. Milhões perdem suas casas. Mas Goldman Sachs, JP Morgan, eles não apenas sobreviveram, prosperaram. Como? Porque enquanto vendiam produtos financeiros tóxicos para clientes, apostavam secretamente contra esses mesmos produtos. Transferência de riqueza em tempo real, disfarçada de colapso sistêmico. Veja o padrão. Roma desvalorizou sua moeda gradualmente. Depois tentou controlar o caos. As bolhas de 1720 inflaram com promessas impossíveis. Depois estouraram previsivelmente. 1929 e 2008 seguiram a mesma coreografia. Euforia pública, posicionamento privado, colapso, transferência. Mas há algo mais profundo aqui, algo que conecta todos esses momentos através dos séculos. O papel do Estado na reorganização do capital. Diocleciano usou decretos imperiais. John Law tinha o rei da França como parceiro. O crash de 1929 levou ao abandono do padrão ouro. 2008 gerou trilhões em resgates governamentais que, na prática, socializaram perdas e privatizaram ganhos. E agora, China, 2024, 5 trilhões em movimento. Mas desta vez, não estamos falando de uma bolha estourando. Estamos falando de uma reorganização deliberada, calculada, orquestrada pelo segundo maior poder econômico do planeta. A diferença é crucial. Nas crises anteriores, a transferência de riqueza acontecia como efeito colateral do caos. Desta vez, é o objetivo, é estrutural, é política de Estado executada através de instrumentos financeiros tão sofisticados que a maioria dos economistas precisa de semanas para decifrar o que aconteceu. Porque aqui está a verdade que une Roma a Pequim, 1720 a 2024. Riqueza nunca se destrói, apenas se move. E sempre se move na mesma direção, de quem acredita no sistema para quem entende suas engrenagens. O filósofo alemão Oswald Spengler escreveu em 1918: existe uma história do dinheiro que é paralela à história do homem, mas ninguém a conta, porque revelar como o dinheiro realmente funciona é revelar como o poder realmente opera. 90 anos depois de Spengler, em 2008, vimos essa verdade se manifestar novamente. 16 anos depois, em 2024, ela se manifesta em escala que faria os banqueiros de 2008
parecerem amadores. A pergunta agora não é se existe um padrão. O padrão é óbvio, documentado, matemático. A pergunta é: você está do lado que entende o padrão ou do lado que descobre tarde demais? Agora vem a parte que eles não querem que você entenda. Não porque seja impossível, mas porque uma vez que você enxerga o mecanismo, nunca mais vê o sistema financeiro da mesma forma. Vamos começar pelo básico. Quando você ouve 5 trilhões de dólares se moveram, sua mente imagina dinheiro, notas, transferências bancárias. Mas aqui está a primeira revelação. Esse dinheiro nunca existiu fisicamente, nunca foi impresso, nunca ocupou espaço em cofres. Existia apenas como números em telas, como promessas registradas em sistemas eletrônicos, como instrumentos derivativos que a maioria dos economistas não consegue explicar em linguagem simples. Derivativos, a palavra parece técnica, distante, mas é simples. Um derivativo é uma aposta sobre o futuro, um contrato que deriva seu valor de outra coisa. Uma moeda, uma taxa de juros, um índice, uma commodity. Não é o ativo real, é a sombra do ativo. E aqui está o detalhe perturbador. O mercado global de derivativos é estimado em mais de 600 trilhões de dólares, 10 vezes o PIB mundial combinado. Pense nisso. O mundo real, toda a produção, todo o comércio, todo o trabalho humano, gera cerca de 100 trilhões por ano. Mas existe um mundo paralelo, um mercado de apostas sobre esse mundo real que é 10 vezes maior. É uma economia de fantasmas. E foi através desses fantasmas que 5 trilhões se moveram. O instrumento específico, currency swaps, acordos de troca de moeda entre bancos centrais. Soa técnico, soa burocrático, mas funciona assim. A China tinha trilhões em reservas denominadas em dólares. Títulos do Tesouro Americano, principalmente. Ativos que, no papel, valiam muito, mas com uma vulnerabilidade fatal. Dependiam da estabilidade do dólar e da boa vontade americana. Então, começando silenciosamente em 2024, a China começou a executar uma série de swaps cambiais com dezenas de países: Brasil, Rússia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Argentina. Acordos bilaterais permitindo comércio direto em yuans, sem passar pelo dólar. Mas não eram apenas acordos comerciais. Eram reposicionamentos estratégicos de reservas. Aqui está o mecanismo invisível. Cada vez que um país concorda em aceitar yuans chineses em vez de dólares, a China pode reduzir suas reservas em dólar, sem vendê-las abertamente no mercado, o que causaria pânico e desvalorização imediata. Em vez disso, usa esses dólares como garantia em swaps, trocando exposição cambial por influência econômica direta. O que parecia um detalhe técnico é, na verdade, o desmonte silencioso do sistema de Bretton Woods. Bretton Woods, 1944. Enquanto a Segunda Guerra ainda queimava, representantes de 44 nações se reuniram em New Hampshire para redesenhar a arquitetura financeira global. A decisão: o dólar americano seria a moeda de reserva mundial, lastreado em ouro. Todos os outros países atrelariam suas moedas ao dólar. O dólar se atrelaria ao ouro. Funcionou por 27 anos, até que em 1971, Richard Nixon fez o impensável. Rompeu unilateralmente o acordo. Acabou com a conversibilidade dólar-ouro. De repente, o dólar não valia mais por estar conectado a algo tangível. Valia porque o mundo concordava que valia. Valia por fé, por convenção, por falta de alternativa. E então, nasceu outra engrenagem, o petrodólar. Henry Kissinger, em 1974, fechou um acordo secreto com a Arábia Saudita. Todo o petróleo seria vendido exclusivamente em dólares. Em troca, os Estados Unidos garantiriam proteção militar ao reino saudita. De repente, cada país do mundo precisava de dólares, não para comércio genérico, mas para sobrevivência energética. O dólar deixou de ser apenas moeda, tornou-se infraestrutura da civilização industrial. Durante 50 anos, esse sistema funcionou. Fluxos de capital circulavam o globo, mas sempre retornavam ao dólar. Sempre passavam por Nova York. Sempre fortaleciam o Federal Reserve como banco central implícito do planeta, até 2024, até os swaps, até a China perceber que poderia construir um sistema paralelo sem confrontar o antigo diretamente, sem declarar guerra financeira, apenas oferecendo uma alternativa, país por país, swap por swap, acordo por acordo. E aqui está o plot twist que muda tudo. A maioria dos analistas ocidentais viu esses acordos como gestos políticos, simbolismo diplomático, pequenas rachaduras sem importância estrutural. Estavam errados.
porque enquanto olhavam para o simbolismo, não perceberam a matemática. 5 trilhões não é simbólico. 5 trilhões é o ponto de inflexão onde um sistema alternativo deixa de ser experimento e passa a ser realidade operacional. Pense em um rio. Durante séculos toda a água flui em uma direção. Então, alguém começa a cavar um canal alternativo. No início, apenas um fio d'água desvia, insignificante, mas a água segue a física, procura o caminho de menor resistência. Se o novo canal oferecer menos fricção, menos taxas, menos dependência de um poder externo, mais água desvia e mais. Até que um dia você olha e percebe, o rio mudou de curso, não houve explosão, não houve rompimento dramático, apenas um novo equilíbrio emergindo silenciosamente. É exatamente isso que está acontecendo com o capital global, e a maioria ainda está olhando para o leito antigo, esperando a enchente voltar. Mas os números não mentem, e 5 trilhões já mudaram de direção. Agora chegamos ao coração da questão, a verdade que estava escondida à vista de todos. Março de 2024. Enquanto o mundo debatia inflação, eleições e crises regionais, algo extraordinário acontecia nos bastidores do Banco Popular da China. Não era secreto. Os dados estavam públicos, enterrados em relatórios de 400 páginas que ninguém lê. Mas quem soube interpretar os números viu o impossível se materializando. As reservas cambiais chinesas em dólares caíram 500 bilhões em 6 meses. Mas não houve venda massiva de títulos americanos. Não houve colapso no mercado de Treasury Bonds. Não houve alarme em Wall Street. Como é possível que $500 bilhão desapareça sem deixar rastro? A resposta está no que substituiu esses dólares. Enquanto as reservas em moeda americana diminuíam, acordos de swap bilateral com mais de 40 países aumentavam na mesma proporção. A China não estava vendendo dólares. Estava trocando dependência por influência, convertendo vulnerabilidade em poder. Mas aqui está a conspiração não intencional do sistema. Ninguém planejou isso como ataque. Foi uma resposta racional a uma ameaça existencial. Depois que os Estados Unidos congelaram $300 bilhões em reservas russas em 2022, simplesmente desligaram o acesso, transformando ativos soberanos em papel sem valor. Todos os países com grandes reservas em dólar fizeram a mesma pergunta. Se irritarmos Washington, nosso dinheiro desaparece também? A resposta óbvia é sim. E essa certeza criou o maior incentivo da história financeira moderna para diversificação. Não por ideologia, por sobrevivência. E então a matemática tomou conta. Quando Brasil, Índia, Rússia, Arábia Saudita e Emirados Árabes, representando bilhões de pessoas e trilhões em PIB combinado, começam simultaneamente a reduzir dependência do dólar, algo muda na estrutura profunda do sistema. A liquidez global, que sempre fluía através de Nova York, começa a encontrar caminhos alternativos. Aqui está o dado que muda tudo. Em janeiro de 2023, 96% do comércio internacional de petróleo era denominado em dólares. Em dezembro de 2024, esse número caiu para 82%, 14 pontos percentuais em menos de 2 anos. Pode parecer pequeno, não é? São trilhões de dólares em demanda estrutural que simplesmente evaporaram. E quando demanda por uma moeda cai, apenas 2 coisas podem acontecer. Ou ela se desvaloriza, ou as taxas de juros sobem para manter capital atraído. Os Estados Unidos escolheram a segunda opção, mas taxas altas significam dívida mais cara. E com uma dívida nacional de 35 trilhões de dólares, cada ponto percentual adicional representa centenas de bilhões em pagamentos de juros anuais. Veja a armadilha. Para manter o dólar forte, precisam de juros altos. Mas juros altos tornam a dívida insustentável. Para pagar a dívida, precisam imprimir mais dólares. Mas imprimir mais dólares enfraquece a moeda, exigindo juros ainda mais altos. É um loop sem saída. E a China viu isso, não porque seja gênio estratégico, porque é matemática básica. O mesmo padrão que destruiu a libra esterlina como moeda de reserva global entre 1914 e 1945. A mesma armadilha que quebrou o sistema de Bretton Woods em 1971. A física do império financeiro. Quanto maior a dívida, mais frágil a hegemonia. Mas aqui está a verdade escondida à vista de todos. Isso não é sobre China versus Estados Unidos. Não é geopolítica. É termodinâmica econômica. Sistemas baseados em dívida perpétua eventualmente encontram seu limite. Sempre encontraram. Roma encontrou.
Espanha encontrou, Grã-Bretanha encontrou. E agora, em 2024, estamos assistindo o mesmo princípio se manifestar em escala global, em tempo real, através de swaps cambiais e acordos bilaterais que a maioria nunca ouvirá falar. 5 trilhões não foram roubados, foram reposicionados. Mas o efeito é o mesmo, uma mudança tectônica no equilíbrio de poder financeiro, acontecendo tão gradualmente que quando a maioria perceber, o novo sistema já estará operacional. E conectando isso às crises passadas, 1929 aconteceu quando a confiança no mercado quebrou. 2008 aconteceu quando a confiança nos bancos quebrou. 2024 marca o momento em que a confiança na própria arquitetura do dinheiro global começa a rachar, não com explosão, com sussurros, com swaps, com acordos assinados em cerimônias diplomáticas que parecem rotineiras, mas carregam o peso de séculos. O ponto de ruptura não é quando o sistema colapsa, é quando uma alternativa viável emerge. E pela primeira vez desde 1944, uma alternativa viável não é mais hipotética, é operacional, é mensurável, é 5 trilhões de dólares de real. Teoria é fascinante. Mas agora vamos ao que importa. O que isso significa para você, para sua conta bancária, para seu salário, para o poder de compra que você acorda esperando ter amanhã. Porque aqui está a ilusão que precisa ser quebrada. Você pensa que seu dinheiro está seguro porque está no banco, porque tem números em uma tela, porque pode sacar quando quiser. Mas seu dinheiro não é uma coisa, é uma promessa. Uma promessa de que amanhã valerá tanto quanto hoje. E quando trilhões se movem silenciosamente, quando a arquitetura do sistema global muda sem aviso, essas promessas começam a rachar. Vamos ser diretos. Se a demanda estrutural por dólares continuar caindo, e todos os dados indicam que vai, 3 cenários se tornam inevitáveis. Primeiro, inflação persistente. Quando países precisam de menos dólares para comércio internacional, esses dólares não desaparecem, retornam para a economia americana. Mais dinheiro circulando internamente significa pressão inflacionária contínua. Seu salário pode até subir nominalmente, mas o que ele compra? Menos. Sempre menos. Porque preços sobem mais rápido que salários. Sempre sobem. Segundo, volatilidade cambial extrema. Se você vive no Brasil, Argentina, Turquia, qualquer economia emergente, sua moeda está atrelada indiretamente ao dólar. Quando o dólar oscila, sua moeda convulsiona. Importações ficam mais caras, combustível sobe, alimentos que dependem de insumos importados disparam. Sua vida cotidiana se torna refém de decisões tomadas em Pequim, Washington, Riad, lugares onde seu nome nunca será pronunciado. Terceiro, fragmentação financeira. O mundo está se dividindo em blocos monetários. Dólar de um lado, yuan, rublo, ouro do outro. E no meio, caos. Transações internacionais ficam mais complexas, mais caras, mais lentas. Se você trabalha com importação, exportação, freelancing internacional, transferências entre países, prepare-se para fricção massiva, taxas mais altas, conversões mais custosas, liquidez mais escassa. Mas não vim apenas com diagnóstico. Vim com estratégia, porque entender o problema sem ter plano de ação é apenas ansiedade organizada. Então aqui estão os passos práticos, fundamentados no que funciona historicamente quando os sistemas monetários entram em transição. Passo 1. Diversifique moedas. Não mantenha 100% do seu patrimônio em uma única moeda. Se possível, abra contas em diferentes denominações. Dólar ainda é relevante, mas euro, franco suíço, até criptomoedas estáveis podem funcionar como hedge. O objetivo não é adivinhar qual moeda vencerá, é garantir que você não perde tudo se uma colapsar. Passo 2. Ativos reais sobre ativos financeiros. Papel promete, terra produz. Ouro não rende juros, mas também não quebra. Imóveis bem localizados, metais preciosos, commodities estratégicas, essas coisas têm valor independente de qual governo está no poder ou qual moeda domina. Nos últimos 3.000 anos de história humana, ouro sobreviveu a todas as moedas. Todas. Passo 3. Reduza a exposição à dívida de longo prazo. Financiamentos de 30 anos pareciam bons quando juros eram baixos e inflação controlada. Mas em ambiente de volatilidade monetária, dívida longa é armadilha. Taxas podem explodir, moedas podem desvalorizar. Você fica preso pagando obrigações que crescem mais rápido que sua renda. Se tiver dívida, priorize quitação. Se não tiver,
Evite assumir. Passo 4. Desenvolva habilidades transacionáveis globalmente. Seu emprego pode estar denominado em reais, pesos, liras, mas se você tem habilidade que pode vender em dólares, euros, yuans, programação, design, consultoria, tradução, você tem portabilidade econômica. Você deixa de ser refém de uma única economia. Isso não é luxo, é seguro de sobrevivência. Passo 5. Mantenha liquidez acessível. Não amarre tudo em investimentos de longo prazo. Crises geram oportunidades, mas só para quem tem dinheiro disponível. Quando ativos desvalorizam em pânico, quem tem liquidez compra. Quem não tem, vende no pior momento. Tenha pelo menos 6 meses de despesas em algo que você possa acessar em 48 horas. Passo 6. Proteja-se de confisco digital. Governos em crise fazem coisas impensáveis. Congelamento de contas, taxação retroativa, controles de capital. Se tudo seu está em bancos tradicionais, você é vulnerável. Diversifique custódia. Parte em bancos grandes, parte em cooperativas, parte em ativos físicos que nenhum governo pode desligar com um clique. Passo 7. Eduque-se continuamente. O mundo financeiro está mudando mais rápido que qualquer momento desde 1944. Quem não entende, fica para trás. Não precisa ser PhD em economia. Precisa entender fluxos de capital, política monetária básica, como crises se formam. Conhecimento é o único ativo que inflação não corrói e governo não confisca. Passo 8. Construa redes além de fronteiras. Conexões internacionais não são mais luxo de elite, são infraestrutura de sobrevivência. Ter amigos, parceiros, contatos em outros países significa ter opções quando seu país entra em crise. Significa possibilidade de mover dinheiro, mover família, mover operações se necessário. Passo 9. Questione narrativas oficiais. Quando o governo diz tudo está sob controle, pergunte: sob controle de quem? Quando mídia diz recuperação à vista, pergunte: recuperação para quem? Aprenda a ler dados primários. Aprenda a interpretar balanços de bancos centrais, porque quem depende de análise mastigada sempre recebe a informação tarde demais. Passo 10. Aceite que estabilidade acabou. Este é psicológico, mas talvez o mais importante. A era do emprego estável, moeda estável, aposentadoria previsível, essa era morreu. Não está agonizando, morreu. Quanto antes você aceitar que volatilidade é a nova normalidade, mais rápido para de tentar prever o futuro e começa a se preparar para múltiplos futuros possíveis. Estas não são sugestões radicais, são princípios que toda família abastada conhece há gerações. A diferença é que agora, com informação acessível, você também pode aplicá-los. Você também pode se posicionar antes do colapso, não depois. Porque a história é clara. Nas grandes transferências de riqueza, 90% perde, 10% ganha. A diferença não é sorte, não é privilégio herdado, é preparação encontrando oportunidade. Se você quer entender para onde o dinheiro realmente está indo, inscreva-se, porque a história se repete. Mas só os atentos percebem. Existe uma pergunta que ninguém faz, mas todos deveriam. O que é dinheiro, afinal? Não a definição de livro didático, não a resposta técnica sobre meio de troca, reserva de valor, unidade de conta. A pergunta real, a pergunta que importa: por que um pedaço de papel vale alguma coisa? Por que números em uma tela determinam se você come ou passa fome? Por que algo tão abstrato, tão fundamentalmente fictício, tem poder sobre vidas concretas, sobre destinos reais? A resposta é perturbadora na sua simplicidade. Por que acreditamos? Dinheiro é crença coletiva materializada. É fé compartilhada de que amanhã esse papel, esse número, essa promessa ainda valerá algo. E quando essa fé se quebra, não importa se em Roma no século IV ou em Wall Street em 2008, descobrimos que sempre foi ilusão, uma ilusão útil, uma ilusão necessária, mas ilusão. E agora, neste exato momento histórico, estamos testemunhando algo raro, a fé global em um sistema monetário começando a rachar, não com estrondo, com fissuras silenciosas, com 5 trilhões se movendo na escuridão, com acordos assinados em salas que você nunca verá, decidindo futuros que você nunca votou. Pense nisso. Seu bisavô provavelmente viveu sob o padrão ouro. Dinheiro era lastrado em metal, tangível, limitado. Não se criava riqueza do nada. Seu avô viveu a transição de Bretton Woods. Dinheiro atrelado ao dólar, dólar atrelado ao ouro. Ainda havia âncora. Seus pais viveram o fim desse sistema em 1971. De repente,
Dinheiro era apenas promessa governamental, nada além de tinta e papel. E você? Você vive a era onde até o papel desapareceu. Dinheiro agora é código, é algoritmo, é entrada em banco de dados que pode ser alterada, congelada, apagada com velocidade da luz. E isso nos traz a verdade fundamental que atravessa toda essa história. Controle do dinheiro é controle da realidade. Quem decide o que vale, determina quem come, quem constrói, quem sobrevive. Roma controlava o denário, controlava o Mediterrâneo. Londres controlava a libra, controlava oceanos. Washington controlou o dólar, controlou o planeta por 80 anos. E agora? Agora esse controle está sendo contestado, não por exércitos, não por revoluções, mas por algoritmos financeiros, swaps cambiais, acordos bilaterais que redesenham fronteiras invisíveis mais efetivamente que qualquer guerra jamais conseguiu. 5 trilhões não são apenas número, são sintoma, são evidência de que o sistema criado em 1944, remendado em 1971, inflado em 2008, finalmente encontrou seu limite estrutural. E quando sistemas encontram limites, apenas duas coisas acontecem: reforma ou colapso. Reforma exige consenso, liderança, visão compartilhada. Exige que poderes rivais sentem à mesa e concordem em redistribuir controle pacificamente. Quantas vezes isso aconteceu na história? Raramente. Muito raramente. Colapso é o padrão. É o que acontece quando reforma é impossível, mas mudança é inevitável. E sempre, quem paga o preço maior não são os arquitetos do sistema, são os que confiaram nele até o último segundo. Mas aqui está o paradoxo final. Mesmo sabendo disso, mesmo entendendo como o jogo funciona, a maioria ainda escolherá a ilusão confortável sobre a verdade desconfortável. Escolherá acreditar que dessa vez é diferente, que as autoridades têm tudo sob controle, que isso não pode acontecer aqui. Roma pensou o mesmo, Versalhes pensou o mesmo, Wall Street, em 1929, pensou o mesmo. E todos descobriram, tarde demais, que gravidade financeira funciona como gravidade física. Não negocia, não faz exceções, não se importa com narrativas reconfortantes. Então aqui está a escolha que você precisa fazer. Não amanhã, mas agora. Você vai ser Roma no século IV, percebendo tarde demais que a moeda perdeu valor? Ou vai ser Joseph Kennedy em 1929, posicionado antes do colapso? Você vai ser o investidor de 2008 que descobriu que seus ativos eram tóxicos quando já era tarde? Ou vai ser o analista que viu os sinais, leu os números e agiu enquanto havia tempo? Porque essa história, essa transferência silenciosa de 5 trilhões, não é sobre China, não é sobre Estados Unidos, não é sobre geopolítica abstrata, é sobre você, sobre como o mundo que você conhece está mudando sob seus pés enquanto você trabalha, dorme, vive sua rotina. E quando você acordar para a nova realidade, as posições já terão sido tomadas, as portas já terão sido fechadas, as oportunidades já terão evaporado. História não espera os despreparados, nunca esperou. E aqui está a verdade que encerra tudo. Dinheiro não é papel, nunca foi. Dinheiro é fé. É consenso invisível sobre o que vale, o que não vale. Quem tem poder, quem não tem. E quando a fé quebra, quando trilhões se movem porque a confiança migrou, o mundo descobre que sempre esteve construído sobre areia. Areia bonita, areia organizada, areia com bancos e governos e regulações sofisticadas. Mas areia. E quando a maré sobe, toda a areia se move. A pergunta não é se, é quando. E quem estará preparado quando acontecer? O dinheiro tem memória. Aqui, nós contamos o que ela revela. Meus amigos... A internet é fabulosa, meu amigo. A gente descobre tudo. É por isso que Lula quer calar a internet no Brasil. Mas isso não vai acontecer, não. Olha aí o que descobriram. Não é difícil entender a demora do Banco Central em agir. A blindagem de Vorcaro era poderosa, ecumênica e ostensiva. Demonstrava-se em festas milionárias e viagens de jato com políticos e autoridades do governo e do judiciário, ricos patrocínios a eventos jurídicos. Além de contratos generosos com figuras estreladas, como Ricardo Lewandowski, que entre o Supremo e o Ministério da Justiça passou um ano como conselheiro do Master,
ou Guido Mantega, que levou Vorcaro para dar um abraço ao presidente Lula no Palácio do Planalto. Só com consultorias jurídicas, o banco gastou cerca de 250 milhões em 2024. Entre os contratados estava Viviane Barsi de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, que em abril daquele ano foi convidado de honra de um evento jurídico promovido pelo Master em Londres. E os bambambam só vão para Londres, Portugal. Estados Unidos não vai mais não, porque já queimou o negócio deles lá, ok? Para comunidade brasileira, para a sociedade brasileira não saber. Meu amigo, a internet é Flórida. Dá o teu like e compartilha. Vocês têm noção do tamanho do calote que Lula e Haddad acabaram de enfiar no Brasil? 170 bilhões sumiram da meta fiscal, pessoal. Eles simplesmente apagaram esse rombo, mesmo arrecadando quase 7 trilhões nestes 3 anos. O governo estourou todos os limites possíveis e cabíveis, pessoal. E para não admitir a incompetência, tirou 170 milhões dessa conta. É como se você gastasse além do limite e não conseguisse pagar a fatura do teu cartão de crédito. E mudasse a regra para fingir que não deve mais nada. É isso que o PT faz. Cada exceção criada destrói a credibilidade fiscal, pessoal, aumenta o risco do Brasil, pressiona os juros e empurra a inflação para cima. Sabe por quê? Porque o governo escolheu gastar sem limites, socorrendo estatais falidas e inventando puxadinhos contábeis para esconder essa bagunça. E a cara de pau é tão grande, pessoal, que Haddad diz que é culpa do governo anterior. Mas o rombo está sendo feito agora, com Lula e com Haddad queimando dinheiro público, pessoal, flexibilizando regras, maquiando o déficit e simplesmente preparando o terreno eleitoral para 2026. Isso não é gestão, isso é estelionato fiscal, é uma vergonha. E o prejudicado dessa história sempre quem é? É você, sou eu, somos todos nós. Se você quer proteger o seu patrimônio desse caos, pessoal, me segue aqui que eu mostro como escapar da destruição que eles estão criando. E não esqueçam, dolarize os seus investimentos enquanto vocês ainda podem fazer isso. Notícia urgente. A Polícia Federal confirmou hoje, dia 7 de outubro de 2025, durante uma audiência pública em Brasília, que será mantida a validade de 10 anos dos certificados de registro emitidos antes da publicação do Decreto 11.615 de 2023. Isso significa que os CRs expedidos nesse período continuarão válidos por 10 anos, como era originalmente previsto, sem a necessidade de renovação antecipada em 2026. Essa decisão representa uma importante vitória, corrige uma injustiça gerada pela Portaria 166, que havia reduzido a validade desses certificados, afetando diretamente direitos adquiridos e atos jurídicos perfeitos. Com a nova portaria da Polícia Federal, já em fase de elaboração, o prazo decenal será restabelecido, respeitando os fundamentos legais e a segurança jurídica que devem reger todos os atos administrativos. Trata-se de uma medida que reafirma o princípio da legalidade e a estabilidade dos direitos do cidadão de bem, garantindo que quem obteve o CR dentro das normas vigentes à época não seja prejudicado por mudanças posteriores. Essa é, sem dúvida, uma vitória da razão, da técnica e do bom senso jurídico, um passo importante na defesa da comunidade do tiro esportivo e do direito à legítima defesa. O Brasil inteiro está olhando para a relação entre Alexandre de Moraes e o Banco Master. Mas e se eu te disser que tem um outro nome ainda mais decisivo nessa história toda? Dias Toffoli. Quer entender essa história toda? Então assiste o vídeo até o final e já segue o Léo Siqueira. Dezembro de 2024. O Banco Central exige que o Banco Master levante 2 bilhões em capital para não colapsar. O motivo era simples. O Master tinha 83 bilhões em passivos, mas apenas 3 bilhões em patrimônio. 28 de março de 2025. 3 meses depois, entre cena, o BRB, um banco estatal que fez uma proposta para comprar 58% do Master por 2 bilhões de reais. Exatamente o valor exigido pelo Banco Central como aporte. E agora começa a parte interessante. A compra dependia do aval do Banco Central. O parecer viria da Diretoria de Organização do Sistema Financeiro, comandado por Renato Gomes, um PhD em Economia pela Northwestern University e com um perfil raro em Brasília, técnico, discreto e impermeável ao barulho político. Com os números na mesa, o Banco Central
começou a sinalizar o veto. O motivo? O BRB não teria fôlego patrimonial para absorver o risco do Master. A decisão foi técnica, o impacto político. Só que em Brasília, irmão, quando a técnica atrapalha os interesses, alguém sempre paga. E não demorou muito. No dia 2 de setembro, deputados do Centrão, liderados por PP e União Brasil, conhecidos como a bancada do Master, anunciaram um contra-ataque. Um projeto para permitir que o Congresso pudesse destituir diretores do Banco Central que contrariasse interesses nacionais. O recado era claro: se vocês mexerem no nosso jogo, nós vamos atrás de vocês. E o primeiro alvo seria Renato Gomes, que analisava a operação do Master. E é agora que entra o nosso personagem e a história muda de nível. 28 de novembro. Longe de todas as manchetes, Dias Toffoli e o advogado do Master viajam em um jato privado para a final da Libertadores em Lima. Eles juram que não trataram do caso do Master, claro, né? Mas há um detalhe: a esposa do Toffoli teria sido sócia de advogados ligados ao Master, segundo fontes. E a partir disso, tudo muda. No dia seguinte, 29 de novembro, Borcaro, que estava preso, é solto. 2 de dezembro, Toffoli decreta sigilo em todo o caso Master. 3 de dezembro, a defesa do Master diz que o caso não deveria permanecer na justiça comum, pois havia deputados envolvidos. Dias Toffoli aceita o pedido e Dias Toffoli é sorteado como relator no STF. Que piada, né? Então chega 24 de dezembro. Depois de retirar a quebra do sigilo de Borcaro da CPI e do INSS, o Toffoli pediu uma acariação entre um diretor do Banco Central, Borcaro, e um membro do BRB. A Procuradoria-Geral da República pediu suspensão desse pedido. Aí o Toffoli foi lá e manteve a sua própria decisão. E aí, amigo, tudo fica claro. O sistema não tá querendo apenas resolver o passado. Ele tá enviando uma mensagem para quem ousa repetir o mesmo não no futuro. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, a bancada do Master. A experiência mostra: quando um caso envolve gente grande demais e a sociedade só assiste passivamente, Brasília faz o que sabe fazer de melhor: abafar o caso. E quando isso acontece, não tem final feliz. Às vezes, nem final tem. Então fica a pergunta: a gente vai só observar ou a gente vai tentar incomodar? Gostou desse vídeo? Então me segue aqui para mais vídeos como esse. Meus amigos, minhas amigas, patriotas, bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra. Especialmente aos meus amigos e amigas patriotas. Quero aqui falar somente uma palavra e encerrar.